Guardamos os presentes de Dia das Crianças do trio e eu vou te contar o porquê. E aí, papos, mames e futuros! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e é muito bom estar aqui com vocês. Estamos onde? De novo estamos aqui no nosso quarto. E você sabe que quando a gente tá aqui é porque o papo é bem íntimo. Tô aqui até, moletomzinho, porque hoje o dia pede. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar aqui, Hoje tá bem nubladinho. Olha lá, vocês conseguiram ver. Então eu aproveitei para fazer esse vídeo nesse ambiente mais intimista, mais de conforto. E eu vou contar para vocês o que aconteceu aqui no último feriado. Primeiro, eu espero que vocês tenham passado esses últimos dias muito bem. Espero que esse feriadinho prolongado tenha dado para você descansar, para você colocar alguns planos em prática, poder fazer outros. Espero que tenha sido muito gostoso. Mas você aí que tem filhos, eu quero que você me conte como foi esse Dia das Crianças. Deixa aqui nos comentários pra mim, porque eu vou amar saber como foi aí na sua casa. E eu já quero te adiantar, pra você que é tentante, pra você que é futuro adotante, papai e mamãe por adoção, que estão aí na fila, que estão à espera. Essas datas, elas são um certo gatilho, eu diria, pros filhos por adoção. Talvez datas como aniversário, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, datas mais festivas, seja um tempo de regressão na vida dos filhos. Hoje por aqui essa questão já tá bem mais leve, mas no ano passado, no começo desse ano, a gente sentiu mais. Quando se aproximava o aniversário deles, ou Dia das Crianças, uma época bem festiva, de muitas comemorações em família, a gente percebia que eles ficavam muito sensíveis, manhosinhos e também voltavam a cometer algumas coisas que eles já não faziam mais, né? Então a gente tinha alguns episódios de xixi, de paredes e outras coisas rabiscadas. E eu quero te dizer que isso é comum, tá? Se tá acontecendo aí ou então quando acontecer, não se desespere. Tá tudo bem mesmo. Isso acontece porque a criança ainda está numa fase de adaptação. Nós estamos em fase de adaptação constante. É diário esse processo. E para a criança, essas novas vivências acabam trazendo memórias antigas, experiências e vivências antigas, e isso as deixa mais sensíveis emocionalmente. E é certo que crianças com histórico de abandono, ou então de violência, de negligência, de omissão, essas crianças apresentam um atraso no desenvolvimento porque tudo isso lhes gerou um grande impacto. Então, neurologicamente falando, além de estarem imaturas por serem crianças, elas já têm um pouquinho mais de dificuldade de lidar e de organizar as emoções. Mas isso aí é papo para outro vídeo e já me deu uma ótima ideia. A gente pode falar muito mais sobre isso, sobre o que a neurociência diz dos filhos por adoção. Mas vamos lá, quero dizer para vocês. Chegou o Dia das Crianças aqui em casa. Então, no dia anterior ao Dia das Crianças, eu e o Thiago saímos com os meninos para dar uma volta no centro da cidade. O comércio estava aberto e a gente estava à procura de repente, um pula-pula, uma pipoca, um algodão doce, alguma coisa assim. Não encontramos nada, mas foi um passeio bem gostoso. Todas as vezes que a gente sai de casa, só o fato de sairmos os 5 juntos já é bem legal. Então, na volta, paramos em um lugar, comemos uma porçãozinha de batata. Eles ficaram super felizes porque a gente não tinha contado, não tinha planejado nada disso com eles. E no dia seguinte, nós tínhamos trabalho e seria então o Dia das Crianças. Passamos a manhã toda com eles aqui em casa, almoçamos e tudo mais. E já havíamos dito que eles não ganhariam presente de Dia das Crianças. E eu vou te explicar o porquê. Fomos trabalhar e os meus pais levaram o trio para passear numa cidade vizinha.
E ali eu já sabia que eles voltariam com brinquedos e presentes, porque vô e vó é assim. Não adianta a gente falar não precisa comprar, que eles vão sempre comprar para os netinhos. E isso é lindo, é muito gostoso, né? Vamos falar sério. E aí os meninos chegaram em casa super felizes com seus presentes, mostrando para nós. Nós os recepcionamos, olhamos os presentes, conversamos sobre os presentes e tudo mais. Quando entramos em casa, nós dissemos para eles, lembramos, na verdade, olha, lembra que nós falamos a respeito dos brinquedos? Que vocês não vão brincar com brinquedos novos por enquanto? Que nós vamos esperar ali até mais ou menos o Natal, o final do ano, para que vocês possam receber esses brinquedos? E é claro que a carinha deles não foi nada legal. Mas nós somos os pais e se a gente dá uma palavra, a gente tem que cumprir. É assim que eles aprendem a ser honestos, a serem verdadeiros. E se essa nossa decisão fosse uma decisão equivocada, ou então no momento em que de repente mudarmos de ideia, isso vai ser conversado entre nós 5, mas naquele momento a decisão ia continuar. Então eu pedi para que os 3 deixassem os brinquedos em cima da mesa e fossem organizar as coisas para poder dormir. Eles deixaram meio que a contragosto, mas deixaram. No dia seguinte foram para a escola, voltaram da escola e eu só ouvi assim: "Ah, mãe, a senhora vai mudar de ideia. Eu tenho certeza que a senhora logo vai deixar a gente brincar com esses brinquedos. A senhora vai mudar de ideia." E ficaram assim, né? Tentando, jogando um verde para ver se colhia alguma coisa. Mas por que da nossa decisão? Agora é que eu vou te explicar. E tudo isso veio de antes mesmo da adoção acontecer. Nós já sabíamos por informações, por pesquisas, por preparação no curso, né, para adotantes. Sabíamos de algumas coisas relacionadas ao comportamento dos filhos por adoção, mas não sabíamos por inteiro. E talvez você nunca vá saber sem antes viver essa experiência. Não tô dizendo aqui que todo filho por adoção vai vir com esse mesmo problema, que vocês vão enfrentar esse mesmo problema juntos, de jeito nenhum. Até porque filho não tem forma, né? Cada um é de um jeito, mas é bem provável que isso aconteça na sua adoção. Vamos lá raciocinar juntos. A criança hoje no Brasil, as crianças institucionalizadas disponíveis para adoção, em sua maioria é por negligência, por omissão dos genitores. Então a gente já consegue imaginar que uma criança dessas, ela cresceu de certo modo, lutando pela própria sobrevivência, sem ninguém para lutar por ela. Então, muitas vezes, talvez tiveram que pedir algo para alguém, ou então foram acostumados a não tem problema, eu não preciso fazer nada. Vai chegar alguém aqui, vai fazer por nós e vai dar tudo certo no final. São hábitos ruins que a gente precisa enfrentar isso quando eles se tornam os nossos filhos. E aí você pensa que essa criança ela é retirada do seio familiar e levada para uma instituição de acolhimento, um abrigo. Hoje em dia não é mais orfanato que a gente fala, é abrigo, é casa-lar e tantos outros nomes, mas a situação lá dentro é a mesma. Então é o seguinte, se você for conversar com alguém que é responsável hoje por um abrigo, essa pessoa vai dizer para você, não, nós não precisamos de doações, nós não precisamos de brinquedos. Isso a gente tem muito, nós precisamos de voluntários que venham aqui ensinar, gastar tempo com essas crianças, não apenas no Natal, no Dia das Crianças, em épocas festivas, entendeu? Nessas épocas era onde eles recebiam maior concentração, maior atenção. Tudo isso é bem complicado. E aí que entram esses períodos de regressão que a gente diz, tá? Que as crianças ficam mais sensíveis. Fiquem espertos por aí. Ok, voltando lá para o assunto dos brinquedos. Então, os lares, os abrigos, eles não precisam de mais doações de brinquedos, eles têm muito, o que é bem legal. No entanto, a criança ali dentro, ela continua a reforçar nela mesma aquele entendimento de que eu não preciso fazer nada. Sempre vai ter, preciso cuidar, sempre vai chegar algo novo para mim. Ou então até mesmo aquele entendimento de que
Se daqui é meu também, o que tem pegar? Não tem problema nenhum. E há uns meses atrás, eu olhei todos os brinquedos deles e eu disse, vamos separar todos aqueles que estão super quebrados e não tem mais condição nem de consertar, nem de brincar, de nada. Separei e eu vi que eles estavam com pouquíssimos brinquedos, do tanto que eles ganharam. Então, por diversas vezes, nós encontramos brinquedos quebrados, livros rasgados mesmo, peças faltando, coisas jogadas em lugares onde não deveriam estar, e tudo isso. E a gente sabe que já é o natural de criança, essa questão de manusear meio que de qualquer jeito, eles ainda não têm a coordenação motora fina de uma maneira perfeita, eles ainda estão em fase de formação, tudo isso a gente sabe. Mas a gente percebia que com eles estava acontecendo além do normal. E isso, se você for conversar com outros pais por adoção, talvez você ouça os mesmos relatos. Então, eles ganhavam um brinquedo e eles não tinham cuidado. Eles queriam abrir para brincar logo, aquela animação, empolgação toda de criança. Mas eles não tinham cuidado. Se pisar em cima não tem problema. Se eu jogar um carrinho para ver o que acontece, achando que é como se fosse uma bola, não tem problema. Então, essa questão do cuidado ainda não está formado ali na mente, no coraçãozinho deles. E a gente precisa trabalhar isso com muito cuidado. Da mesma maneira que por diversas vezes eles foram à casa dos meus pais, que é um lugar que agora na pandemia a gente frequenta muito, único lugar, e eles gostaram de alguma coisa e eles trouxeram para casa como se fosse deles. E você entende o quanto isso é perigoso? O quanto essa mentalidade, se a gente deixar que eles cresçam assim, pode ser muito perigosa lá na frente. E não, eles não vão aprender sozinhos. Não caia nessa bobeira de achar eles ainda são criança, deixa que depois eles vão entender, eles vão aprender, tá tudo bem. Não, eles não vão aprender. Se nós pais não tivermos a responsabilidade de ensiná-los. E essa é uma ideia muito comum, tida entre as crianças que foram institucionalizadas ou então as crianças que viveram em ambientes onde pode tudo, todo mundo vai me sustentar, alguém vai vir aqui e vai me suprir, ou então eu tenho que correr atrás e fazer as coisas sozinho, ninguém pode cuidar de mim, eu tenho que me cuidar. E a gente precisa mostrar para eles que agora eles são filhos, que agora eles têm uma proteção, que eles estão debaixo de limites, de cuidado, de amor. Nós estamos construindo uma família, estamos ensinando a eles o que é o nosso, o que é o dos outros, que nós precisamos respeitar ambos os lados, precisamos respeitar e cuidar daquilo que é nosso, da mesma maneira que respeitamos e cuidamos daquilo que é dos outros, ainda que eu tenha gostado, é do outro, não é meu. Eu não peço, eu não pego, eu cuido. E aconteceu um fato muito interessante também. Antes mesmo de conhecermos os meninos, os nossos pastores foram até a cidade em que eles estavam, a uma viagem, e visitaram o abrigo em que os nossos filhos estavam vivendo, estavam morando, conheceram o trio. E um fato muito curioso é que no retorno eles nos disseram, olha, um deles viu o relógio no meu braço e disse, eu gostei tanto do seu relógio, me dá. Ou seja, isso era um hábito muito comum para eles. E faltava esse entendimento que precisaria ser trabalhado, então, dentro da nossa casa, como uma família de 5. Da mesma maneira que nós recebemos o conselho da coordenadora do abrigo onde eles estavam, muito cuidado. Não deem tudo aquilo que vocês receberam, todas as doações, todos os brinquedos, todos os presentes, de uma vez. Guardem e deem aos poucos, de repente em ocasiões especiais. Porque eles precisam entender que agora eles são uma família, que agora eles não são habitantes de um abrigo. Eles precisam entender que agora é preciso valorizar, que nós precisamos nos esforçar, que nós precisamos nos dedicar, cuidar
E que nem tudo a gente recebe assim, ó, só de ficar paradinho. Foi um conselho recebido. E no começo a gente não entendia muito como isso ia se desenvolver, mas hoje nós estamos entendendo isso. E a nossa decisão foi que até o final desse ano, de repente até o Natal, não sei, eles não vão receber brinquedos, presentes, coisas novas. Eles precisam cuidar daquilo que eles têm para que eles possam receber outras coisas mais. Nós temos tentado ensinar isso. E talvez você fale, ai, que bobeira, vocês são muito carrascos. E não é o fato de sermos carrascos, é o fato de sermos pais. Cada pai, cada mãe sabe a necessidade que existe na vida do seu filho. Cada família sabe os próprios desafios enfrentados. Então nós precisamos agir, com olhos bem abertos. É claro que isso muitas vezes deixa o nosso coração sentido, até meio tristinho, mas a gente precisamos ser firmes para que eles aprendam a diferenciar, a respeitar, a cuidar, a entender o que é propriedade. E sabe, talvez a gente não precise nem esperar até o final do ano. De repente eles possam vir a entender e mudar o comportamento tão antes, mas que a gente possa conversar, mudar a regra e então eles receberem os presentes que eles ganharam e estão loucos para brincar. Os presentes são especiais sim, mas os nossos filhos, o coração deles é muito mais importante. E é por isso que a gente está cuidando. E esse é o meu conselho para você. Conselho que eu recebi, o conselho que hoje eu estou aplicando, vai dar certo, mas você precisa ser firme nas suas decisões. Você precisa ajudar os seus filhos a entender, a respeitar, a cuidar das coisas. O coração que cuida e é feliz pelo que tem, vai ser ainda muito mais feliz quando outras coisas vierem. Vai saber aproveitar melhor, vai estar muito mais preparado. E se você tem amigos na fila de adoção, casais tentantes, adotantes, eu peço que você encaminhe esse vídeo para eles. Acho que essa é uma informação muito importante, ainda pouco discutida. A gente precisa instruir para que no momento em que eles estiverem passando por essa dificuldade, já entendam ali, vamos por esse ou por aquele caminho. E eu te agradeço mais uma vez por assistir esse vídeo, por estar aqui comigo nesse papo de coração para coração. Um beijo enorme e até o próximo. Vou te esperar, hein? Tchau!